João, capítulo de número 18, de 19 a 27. Eu farei a leitura, irmãos. Irmãos, atentamente acompanhem o que diz o texto sagrado. Diz assim o apóstolo e discípulo João: Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas, se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, parente, daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Vamos orar? Deus santo e bendito, santo Deus. Ó Pai, agora nós nos reunimos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra neste culto público. A verdade ressoará publicamente. A verdade não deve ser ocultada, não deve ser sussurrada, ela deve ser escancarada, deve ser declarada publicamente, como o Senhor Jesus fez. Nós, pelo seu poder e seu Espírito, fazemos também. Assim, ó Pai, que a sua palavra, que é a verdade, seja publicada nesta manhã, ó Deus, e os corações se convertam a Cristo Jesus, se arrependam de sua covardia, de como o tem negado e como não o tem honrado. Todos nós aqui, unidos, clamemos ao Senhor perdão e a graça restauradora, a graça que dá coragem, a graça que dá ousadia de honrar a Cristo, amando e testemunhando acerca dele diante dos homens. Assim nós oramos, confiados em Ti, em Teu poder. No Espírito Santo nós o fazemos, por meio da mediação do único Redentor, Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, as injustiças e aquele julgamento às ocultas continuam. Jesus Cristo é levado agora a Anás, como nós vimos no último domingo. Lembram-se então, recapitulando, Jesus Cristo está naquela derradeira noite que antecede o dia da sua crucificação. Ele está no Getsemane e ali ele ora pedindo ao Pai que, se possível fosse, passasse dele o cálice, mas que não fosse feito o que ele desejava, mas sim o que o Pai havia decidido e determinado segundo a sua vontade. E assim o Pai começa a dar o cálice de sua ira, para que o Filho beba. E então o traidor se aproxima com aqueles guardas do templo e os soldados romanos para prenderem ao Senhor Jesus Cristo como se ele fosse um criminoso, o que certamente ele não é. Longe disso, muitíssimo longe. Mas o trataram como um criminoso, manietando, amarrando as suas mãos. E no primeiro instante, então, como vimos domingo passado, os guardas romanos o levam à figura de Anás. Nós vimos que, domingo passado, nós vimos no texto bíblico que o sumo sacerdote oficial daquele ano não era Anás, era Caifás, de quem de fato Anás era sogro. Anás, este que vai aqui interrogar Jesus, era sogro de Caifás, e Caifás era o sumo sacerdote oficial daquele ano. Por que Jesus é levado primeiro a Anás e não a Caifás, que era o sumo oficial, o sumo sacerdote melhor oficial daquele ano?
Porque, embora Caifás fosse o sumo sacerdote de direito, Anás tinha sido o sumo sacerdote anteriormente e ele tinha mais influência do que Caifás. Anás mandava, por assim dizer, em Jerusalém. Ele mandava no Sinédrio. Ele era a mente por trás dos homens que estavam administrando. Ele era o grande e principal líder do povo em termos de influência, ainda que não fosse o sumo sacerdote naquele ano, mas havia sido. E o seu genro estava sob o seu comando. E é por isso que Jesus é primeiro levado a Anás e só depois a Caifás. Então Jesus está diante desse sumo sacerdote, não oficialmente naquele ano, mas que havia sido e continuava exercendo sua autoridade, sua influência. E agora Jesus é levado até este Anás, esse grande líder. Veja o que se dá no texto do versículo 19. Então, o sumo sacerdote, aqui é uma referência a Anás, porque é a casa de Anás, como nós vimos domingo passado, no texto passado, é a que Jesus foi levado, para que Jesus foi levado à casa dele. Interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e de sua doutrina. Irmãos, Anás, o sumo sacerdote, o líder do Sinédrio, não oficialmente, mas em toda a sua influência e autoridade, está preocupado com duas coisas. Qual é o número dos discípulos de Jesus e o que ele tem ensinado? Anás está preocupado, Moisés, com o número dos discípulos de Jesus, porque ele teme, assim como o Sinédrio, uma revolta daqueles discípulos, desse suposto grupo que está se levantando supostamente em Jerusalém contra o Sinédrio. E não era o caso, mas eles imaginavam que poderia ser. Por isso, Anás perguntou sobre os discípulos. Quem são os seus discípulos? Quantos são os seus discípulos? Você está preparando algum exército oculto? Você quer tomar o governo de Jerusalém? Você quer se impor sobre o Sinédrio? É isso? Quantos são os seus discípulos? Quem são eles? Quais os seus nomes? E depois a preocupação de Anás é teológica. E o que você está ensinando? Você ensina alguma heresia? Você está fazendo com que o povo se desvie da lei de Moisés? É isso que você propõe? O que você tem ensinado? O que você tem falado? E Jesus responde, versículo 20, olha comigo. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Uma primeira coisa, meus irmãos aqui, Silas, Daniele, meu querido Ricardo e Vitória, meus irmãos. Primeira coisa aqui, Bárbara e Mira, que Jesus e Tiago faz, é poupar os seus discípulos. Ele tira a atenção dos seus discípulos, porque havia uma pergunta de Anás quanto aos discípulos. Quem são os seus discípulos? E Jesus não responde sobre os discípulos. E nisso você vê o cuidado, Marcela, Diácono Paulo, Denise, Coraci, Diácono Luiz, do cuidado de Jesus com os seus. Lembra? Tendo-os guardado, os guardou até o fim. Ele não expôs os seus discípulos. Ele os protegeu. Ele não responde sobre eles. Não é a você, não é a mim que vocês querem? Pois eu estou aqui. Eu estou aqui. Deixa os meus discípulos. Eu estou aqui. Veja o cuidado do pastor Luzinete. Seu cuidado e seu amor para com seus frágeis discípulos, como nós somos. Seu cuidado em nos poupar, em nos guardar até o fim. Na hora mais difícil, ele tomou toda a responsabilidade para si, como verdadeiro pastor, como grande pastor. Mas ele continuou dizendo: por que você me interroga, Caifás? Por que me interrogas perguntando o que eu falei, se eu falei em oculto, ou se eu ensinei alguma coisa escondido? Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, disse o Senhor, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, costumeiramente se reúnem, nada disse em oculto. O Senhor Jesus, sobre o seu ensino, responde que nada falou em segredo, e que tudo o que disse fez para que todos ouvissem.
Isso não quer dizer, irmãos, que Jesus nada disse em particular aos seus discípulos. Muitas vezes o texto bíblico diz que ele reuniu os seus discípulos e lhes disse algo em particular. Só que o que o texto quer dizer, o que o Senhor quer dizer aqui, é que aquilo que ele disse em particular aos seus discípulos, ele também o fez publicamente. Aquilo que ele conversou, Daniel, Tiago, meu querido irmão Vitor e diácono Cássio, aquilo que ele conversou, aquilo que ensinou em particular aos seus discípulos, ele também disse abertamente diante de todos. Ele nada escondeu. Tanto que nós vemos muitas vezes nos evangelhos, tanto em João quanto nos sinóticos, os semelhantes, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus sempre estava na sinagoga ensinando. Nada ele fez escondido, irmãos. Ele sempre fez publicamente. Ele sempre publicou a palavra de Deus. Cristo foi, do início ao fim, um mestre universal e não o fundador de uma seita, de um grupo secreto. Isso aqui é muito importante. Jesus não foi um fundador, Isabela Pires, minha irmã, Júlio, querido, meu querido Gabriel. Ele não foi, Felipe, um criador, um teólogo de uma seita secreta. Ele não fez um grupo oculto que as pessoas tinham dificuldade de entrar nele. Mas tudo o que ele ensinou, a sua abordagem, no tempo, no local, publicamente, ele buscou a máxima exposição da verdade. É o que ele diz aqui: tudo eu falei publicamente, eu falei a todos, eu falei publicamente ao mundo. Eu ensinava nas sinagogas e no templo, onde os judeus costumam se reunir. Eles sabem muito bem o que eu ensinei. O que isso nos ensina? Será que tem algum ensino aqui das palavras do Senhor Jesus Cristo naquele dia diante de Anás, sobre o seu ensino público? Tem sim, irmãos. Nós devemos ter cuidado com os que nos prometem um conhecimento oculto. Já viu, irmãos, que há muito no meio dos evangélicos gurus que nos prometem ensinar algo que ninguém ensinou? Que vai te dar a chave hermenêutica para um conhecimento que ninguém obteve antes. Os pais da igreja, os santos do passado, coitado deles, não sabem de nada. Agora este mestre iluminado vai te ensinar o que é o cristianismo. Basta você segui-lo em sua seita secreta. Fujam desses. Fujam, corram a léguas de distância. São enganadores, são hereges. A verdade não é escondida. A verdade não tem um grupo oculto que só a eles é proclamada. As portas da igreja estão abertas. Entra quem quiser. E que entrem mais, para ouvir publicamente a palavra de Cristo. Fujam dos homens que dizem que querem te ensinar aquilo que ninguém ensinou. Porque se eles querem ensinar aquilo que ninguém te ensinou, então eles estão excluindo a pessoa de Jesus Cristo do grupo. Porque Jesus Cristo já ensinou, já falou e fala poderosamente por sua palavra e seu Espírito. Fujam desses que querem inventar a roda. Tenham cuidado com esses. A nossa fé, é a fé dos pais, dos antigos. É a fé de Abraão, Isaac e Jacó. É a mesma fé dos santos da Bíblia, que nós conhecemos aqui, revelada publicamente no livro que está acessível a todos os que desejam conhecê-lo. Um teólogo disse assim: a verdade é ousada e descarada, enquanto a heresia se esconde e odeia a luz. A verdade não tem medo de ser publicada. Pelo contrário, ela se agrada de quanto mais pessoas a conhecerem, melhor. Mas a heresia se esconde nas trevas. A heresia gosta dos cochichos, gosta do segredo. A verdade da luz, a verdade da clareza. Ok? Vamos continuar? Jesus diz no versículo 31, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Irmãos, Jesus está denunciando aqui, e nós veremos respeitosamente, o que deveria ser feito primeiro naquele julgamento, naquela
farsa que estava acontecendo à noite ali. E é interessante o contraste, né? Enquanto Jesus diz, tudo que eu falei publicamente, eu ensinei às claras, vocês fazem as coisas de vocês secretamente. Vocês foram me prender na escuridão da noite. As pessoas estão sabendo que eu estou sendo julgado. Isso é um contraste de Jesus com aqueles falsos mestres, aqueles pastores que fazem ocultos, que escondem a verdade, que trapaceiam, que enganam. Jesus não, Jesus fala claramente, ele fala à luz do dia, enquanto esses agem à noite. É um contraste aqui, que o Senhor Jesus está apontando. Olha, o que eu ensinei claramente a todos, eu fiz na sinagoga, no templo, diante das pessoas. E nós temos visto que esses homens têm feito às escondidas o que fazem com Jesus. Mas Jesus denuncia respeitosamente, ele diz, um julgamento não deveria trazer o réu primeiro. Primeiro num julgamento, e era assim a lei dos judeus era assim, primeiro em julgamento era ser ouvido as testemunhas. Nenhuma pessoa poderia ser acusada antes de se ouvir testemunhas. Por isso Jesus disse assim, por que me interrogas? Vocês deveriam ouvir aqueles que estavam diante de mim quando os ensinei. Esse processo está maculado, esse processo está manchado, esse juízo é falso, ele não condiz com a justiça. É por isso que ele diz, por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. De fato, o que vocês têm feito comigo é injusto. Mas ele faz de maneira muito respeitosa. Veja que ele não ofende em nenhum momento aqui. Mas estabelece a verdade. Esse juízo está maculado. Esse não é o processo. Vocês querem que eu me acuse perguntando como eu ensino? Vocês têm que ter testemunhas contra mim. Onde estão as de defesa e as de acusação? Onde estão? Que processo é esse? E assim Jesus, respeitosamente, sem ofender, estabelece a verdade, que aquele juízo era uma farsa. Versículo 22. Dizendo ele isto, vamos ler juntos, 22, leiamos. Dizendo ele isto, um dos guardas... Irmãos, esse oficial aqui que deu uma bofetada, que a palavra grega aqui é um tapa com a mão aberta, um tapa forte com a mão aberta. Era um daqueles oficiais menos importantes que estava ávido por querer aparecer, estava ávido por querer mostrar serviço, estava ávido para mostrar ao sumo sacerdote o quanto ele se importava com o sumo sacerdote e achou em esbofetear Jesus uma maneira, quebrando um princípio do juízo lícito, do juízo justo. Nenhum réu, nenhuma pessoa que não foi ainda considerada culpada pode sofrer violência. E aqui o Senhor Jesus Cristo está sofrendo injustamente. Ele não tem nem testemunha contra ele e já estão batendo nele. Irmãos, os sinóticos completam esse relato dizendo que o Senhor Jesus Cristo não só sofreu essa bofetada deste guarda do templo, como muitas outras agressões. Os sinóticos dizem assim, então, uns cuspiram no rosto dele, ele davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo a ele, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Isaías, no seu livro, Isaías escreveu o livro dele, durante o ano de número 450 até 400, por aí, antes de Cristo. E ele vai escrever o que aconteceu nesta noite aqui, como se ele fosse um espectador. Olha o que ele vai dizer sobre o Messias. É o Messias falando por meio de Isaías. Olha o que o Messias disse lá no ano por volta do 400 antes de Cristo. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz do meu rosto uma pedra, uma rocha, e sei que não serei envergonhado.
O meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Parece que Isaías estava lá na noite, observando o sofrimento do Senhor, e escreveu: ele ofereceu o rosto dele para ser cuspido e esbofeteado, mas ele não se escondeu. Ele endureceu o seu rosto. A ideia de fiz o meu rosto como a seixa, como a pedra, a ideia é a firmeza do propósito. Ele está sendo esbofeteado, ele está sendo cuspido, mas ele permanece, porque a recompensa está diante de Deus, e Deus dará a ele a recompensa. Ele sofre pela vontade do seu Pai e por amor do seu povo, e ele está pronto a sofrer. Ele suportou como cordeiro mudo, porque ele olhou a recompensa. Ele não se envergonhou por sofrer segundo a vontade do seu Pai, porque ele olhava o galardão, ele olhava a recompensa que lhe estava proposta. Então ele endureceu o seu rosto, diz o texto de Isaías, como um seixo. Ele suportou as afrontas por amor da vontade de Deus, por amor de mim e de você. Irmãos, você é sangue quente? Às vezes nós colocamos nosso pecado na conta da nossa composição biológica. Eu sou sangue quente. Eu tenho pavio curto, hein? Não mexe comigo não, hein? Já viu? Tem aqueles assim. Nós somos assim às vezes. Eu sou tranquilo, mas não pisa no meu calo, não. Esse não é o Espírito de Cristo. Definitivamente não é. Não é. Se eu e você não sabemos ouvir ofensas e suportá-las por amor da igreja, por amor de Cristo, o Espírito que trabalha em nós ou não é o de Cristo, ou nós estamos muito fracos em nossa fé, porque nós deveríamos suportar as ofensas. Se o Santo Cristo as suportou, eu e você, pecadores, não vamos suportar? Nós que ofendemos, nós que ridicularizamos, nós que olhamos a falta do nosso irmão e damos o nosso sorrisinho, e quando alguém nos afronta, esse não é o Espírito de Cristo. Definitivamente não é. Eu sei que eu e você temos dificuldade de ouvir afronta. Eu e você não gostamos. Mas lembremos de quem nós somos, de quanto afrontamos o Salvador, de quanto deixamos de honrá-lo. Você verá que o que você e eu passamos é insignificativamente pouco para nos levantarmos ofendidos. Suporte. Se alguém te ferir a face, dê a outra. Mas isso não é possível por força sua, nem minha. Isso é possível com oração. Isso só é possível com a meditação na pessoa de Cristo em sua palavra. Não pense que eu e você, na força da carne, vamos nos resignar e agora eu vou suportar todas as ofensas que fizerem contra mim. Eu tenho condição de fazer isso. Você não conseguirá. A carne é mais forte. A carne fala mais. Nós sabemos disso. O sangue ferve. Não é fácil. O sangue ferve. O meu e o seu. Mas clamemos a Cristo. Oremos ao Senhor pedindo a graça. Meditemos e olhemos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo em sua palavra. E Ele nos conformará à sua imagem. Ele nos dará poder espiritual para suportarmos afrontas, como Ele suportou. Ele que nada merecia. Nada merecia. Deus os ajude. E lembre-se, se as pessoas te afrontarem, se alguém te humilhar, lembre-se que a sua recompensa está com o Senhor. Lembre-se disso. A sua recompensa não é a glória deste mundo. Não é as pessoas falarem bem de você. A sua recompensa também não é que as pessoas te entendam aqui. Às vezes elas não vão te entender. A sua recompensa está diante do seu Senhor. Lembre-se disso. Faça como o Senhor Jesus Cristo. Resigne-se em ser humilhado.
sem pagar mal com mal. Firme-se, como o Senhor Jesus Cristo fez em seu poder. Poder que habita em você pelo Espírito de Deus. E suporte as ofensas, olhando para aquele que há de recompensá-lo na sua humildade, que o próprio Deus te deu no Espírito de Cristo. A sua recompensa está com o Senhor. Vamos continuar. Depois de ter recebido a bofetada, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 23, replicou ao que o feria, dizendo: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Irmãos, a ideia é a seguinte: se houvesse o Senhor proferido algum insulto, desacatado assim o sumo sacerdote, então que se fizesse uma denúncia diante do tribunal. É a ideia de Jesus aqui quando ele diz: dá testemunho do mal. Se eu falei mal, se eu pratiquei algum insulto, algum desacato, entra com o processo, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, se eu estou agindo bem, por que me bates? Por que me feres? Se eu não falei mal, como não falou, ele em nenhum momento insultou o sumo sacerdote, ele perguntou: por que me interrogas? Perguntas testemunhas. E mesmo assim foi ferido. E aqui Jesus é a favor do processo legal. Ele diz: dá denúncia do mal, testemunha sobre o mal, entra com processo judicial. Mas se eu falei bem, por que me feres? Irmão, se o Senhor estava apenas questionando a forma ilícita de julgamento, por que a agressão? O que temos aqui é o Senhor Jesus revelando a farsa que era aquele julgamento, próprio daqueles que pela reta justiça não tinham do que acusá-lo, nem o condenar, mas ao invés disso recorriam à trapaça e à violência. O Senhor Jesus está aqui de maneira respeitosa, deixando às claras aquele julgamento que era uma farsa, um julgamento que começa a punir a pessoa sem ter nenhuma testemunha contra ela. A prova de que, vitoriana, aquele testemunho era uma farsa, é que o versículo 24, olha aí. Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Anás não tinha como acusá-lo. Anás percebeu que Jesus nada tinha feito de errado. Ele não tinha o que fazer. E enviou a Caifás. E agora veja que a maldade, como dizem hoje em dia, a narrativa sendo criada, e o manietaram, e prenderam as suas mãos, para que publicamente, para as pessoas verem ele sendo levado até Caifás. Amarraram as mãos daquele que levou a bofetada e nada fez. E não revidou. Mas amarraram a mão dele. Para criarem uma narrativa. Para forçarem uma tese de que o Senhor Jesus era um homem perigoso. Mas lembre-se, ele suportou tudo isso. Porque o direito dele estava com Deus. Deus faria justiça, ressuscitando dos mortos. Ele suportou tudo isso, todo aquele tratamento, porque ele olhou para o justo juiz e confiou nele. Eu quero nesta manhã que eu e você olhemos para o justo juiz e que nós suportemos as ofensas que os homens fazem a nós e os perdoemos, porque nós sabemos que Deus estabelecerá o juízo. Ele, de fato, estabelecerá todo o direito, como confiou o Senhor Jesus Cristo e como aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, João, como se fosse um filme, ele deixa um take, uma cena, e vai para outro lugar conosco, para onde estava Pedro, aquentando-se ali enquanto Jesus era injustamente julgado e maltratado. Olha aí, versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Essa é a segunda vez que perguntam a Simão Pedro se ele era um seguidor de Jesus, um discípulo, e é a segunda vez que ele nega ao Senhor Jesus Cristo. Por que é uma segunda pergunta? Lembram-se que a primeira que pergunta é a criada que nós vimos? Lembram-se no domingo passado? Que João, provavelmente João, que é o discípulo não informado o nome aqui, mas provavelmente João, e Pedro entram na casa de Anás, onde tem o pátio, e Pedro fica enquanto João vai para dentro da casa com Jesus Cristo.
Pedro fica no pátio, aquentando-se lá com os servos da casa de Anás e com os guardas, e a criada começa a perguntar: olha, você é um seguidor dele, não é? E ele nega. Aqui agora é um homem que pergunta. E ele pergunta a mesma coisa nos mesmos termos da criada. Diz aí: és tu porventura um dos discípulos dele? Talvez, irmãos, talvez, no movimento de Jesus ser retirado dos cômodos internos da casa de Anás para ser levado, Heloísa, à casa de Caifás, Jesus tenha passado e isso tenha despertado novamente aqueles que estavam ali com Pedro a olhar para Jesus e lembrar de que já achavam que Pedro estava com ele e perguntarem novamente: não és tu discípulo daquele homem? Ou seja, não deveria você estar com ele lá? Eu não é um discípulo dele. Você entrou aqui com um discípulo. Por que você não está acompanhando ele? Você é ou não é um discípulo dele? E novamente aqui Pedro nega dizendo: não sou. E agora o negócio vai, já que Pedro estava se aquentando-se, né? O negócio vai esquentar mais ainda. Olha o versículo 26. Vamos ler juntos? Leiamos. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu? Agora quem pergunta, segundo João, é um parente de Malco, do servo Malco, que teve a orelha cortada por Pedro, a que Jesus curou. Então a ideia é de que esse que está agora perguntando estava no jardim lá, no Getsemane, quando foram pegar Jesus. E ele viu Pedro cortando a orelha. Ele viu alguém lá, porque estava escuro, lembra-se? Era noite, não tinha iluminação artificial, apenas a luz da lua. E ele vê alguém cortando, e agora, ali na fogueira, talvez o fogo tenha aumentado, a claridade tenha melhorado, ele começa a olhar para Pedro melhor e diz: eu te vi com ele lá no jardim. E veja, João diz que esse que perguntava agora pela terceira vez era o parente de Malco, de quem Pedro cortou a orelha. Imagina o quanto Pedro está suando agora. Porque ele era digno de prisão ou até mesmo morte por ter ido contra um guarda do templo. Ele cortou e tentou matar um guarda do templo. Pegou na orelha, mas ele tentou matar. E agora o medo dos homens, do juízo dos homens, começa a tomar conta do coração de Pedro. E é interessante, né? Que João, ele sabe que aquele homem era parente de Malco. Esse que era parente do guarda que teve a orelha decepada. A ideia, então, é de que João é esse que é o discípulo não identificado que está dentro da casa de Anás, porque ele conhecia a criadagem. Lembra que a gente falou no ano passado? Que provavelmente o discípulo não citado o nome, que estava com Pedro dentro da casa de Anás, era João. Por quê? Porque a família era rica e provavelmente tinha acesso à elite religiosa de Jerusalém. E aqui João mostra que conhecia os criados, porque ele diz assim: este aí que perguntou era parente do criado, do guarda, do servo que teve a orelha cortada. Então João conhecia muito bem. Então isso reforça a ideia de que o discípulo não identificado que estava com Pedro na casa de Anás era João. Porque João conhecia as pessoas. Ele dá testemunha aqui. E aí Pedro vai negar mais uma vez, que é a terceira vez. E vocês se lembram que Jesus havia avisado ele que o galo não cantaria antes que ele o negasse terceira vez. Olha aí o versículo de número 27. De novo Pedro negou. No mesmo instante, cantou o galo. Os sinóticos pintam o quadro com mais cores quando o completam, dizendo que Pedro, nesse momento, o negou, dizendo: não conheço esse homem. E começou ele a praguejar e a jurar. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 74. Ele não só negou agora, ele começou a praguejar e a jurar. O que significa isso? Ele começou a tomar maldição para ele, se caso ele conhecesse Jesus. É como se ele dissesse assim: olha, que Deus me amaldiçoe. Desse jeito. Que Deus me amaldiçoe, que o juízo da maldição de Deus recaia sobre mim se eu tiver alguma coisa com esse homem, eu não tenho nada com ele. Pedro que havia dito antes, um pouquinho antes: Senhor, se for necessário que eu morra, eu jamais te negarei.
E agora Pedro está invocando para si uma maldição, dizendo: se eu conheço esse homem aí, se eu tenho alguma coisa com esse homem, eu quero que Deus me amaldiçoe. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te em momentos anteriores? Por ti darei a própria vida. Pedro disse. E Jesus respondeu a ele dizendo assim: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. João 13, 37 a 38. O que Pedro precisava entender, Fátima e Vanessa, e João Piccoli, é o que nós, meu irmão, devemos entender hoje aqui agora. Ele precisava entender que ele não poderia dar a vida por Jesus antes de Jesus dar a vida por ele. Ele precisava, mais do que tudo, entender que ele não poderia fazer nada pelo seu Jesus antes do seu Jesus fazer tudo por ele. E é o que eu e você precisamos entender aqui. Irmãos, o Evangelho é muito mais sobre o que Jesus fez por nós do que o que nós fazemos por ele. Se você e eu estamos vivendo o Evangelho como se fossem as coisas que nós podemos fazer por Jesus, você está vivendo ele errado. O Evangelho é o que Jesus fez por nós, mais do que o que nós fazemos por ele. E se você é um crente sincero, eu imagino e espero que o seja, você entende muito bem isso. Não é verdade que a sua vida é mais do que o Senhor Jesus faz por você, do que o que você e eu fazemos por ele? Não é verdade? O Evangelho é sempre mais o que Jesus faz por você do que o que você faz por ele. Sim, é. E por isso que o Evangelho é glorioso. E por isso que ele é a boa nova, porque o Senhor Jesus faz por pecadores, por homens falhos como eu e você. Eu termino. Esse relato da negação de Pedro nos mostra a dolorosa influência que tem o temor dos homens sobre nós. Talvez poucos de nós estejam cientes de que temem mais homens que eles veem do que a Deus que não vem. Essas coisas, então, como a negação de Pedro, foram escritas para a nossa advertência. A maioria de nós aqui, acha que teme mais a Deus do que aos homens. E a maioria de nós, muitas vezes não percebe que teme, que está consciente, que teme mais aos homens do que a Deus. A maioria de nós não está consciente. Nós cantamos sobre testemunhar de Cristo, falar de Cristo, mas chega na faculdade, no colégio, a gente não abre a boca. De medo. Por medo. Medo de ser escanteado, medo de ser zombado, mesmo daquele risinho irônico, aquela risadinha irônica, o fulano é crente. Nós não suportamos nem isso, irmãos. Nem isso. Que dirá de perseguições, como passam os nossos irmãos no Oriente. Se nós não suportamos as pessoas fecharem o rosto para nós ou nos tratarem com indiferença porque nós somos crentes, nós não queremos nem isso, nem isso nós queremos passar por Cristo, nem isso. Imagina quando a perseguição acerrar mesmo, de fato. Deus tem misericórdia de nós, meus irmãos, de mim e de vocês. Eu e vocês somos covardes sem Cristo. É o que nós somos, sem Ele, sem o poder dEle. Que Ele nos dê poder, para nós sermos corajosos. Como deu poder a Pedro, porque esse aqui não é o final de Pedro. Graças a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo o restaurou. Jesus Cristo transformou o covarde Pedro no corajoso Pedro. O capítulo de número 13 da Confissão de Fé, sobre santificação, diz assim: nesta guerra da carne e do espírito que existe em nós, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam em nós, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte em nós regenerada vence. E assim os homens santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ainda que nós tenhamos agido, e nós agimos,
covardemente, negando o Senhor Jesus Cristo em muitas situações, não falando dele, tendo vergonha de ser identificado com a fé cristã, com a igreja, com os irmãos. No homem crente, ainda que ele seja cheio de falhas, o homem regenerado nele, que foi criado pelo poder de Cristo, vencerá. E pelo poder de Cristo, ele se aperfeiçoará em santidade, no temor de Deus. Você pode ter negado a Cristo, eu já o fiz, inúmeras vezes. Eu já tive vergonha, pastor Paulo, eu já tive vergonha de falar de Cristo inúmeras vezes, por vários motivos, por vários. Mas eu tenho esperança naquele que tem misericórdia de mim e me fortalece, e que vai me dando coragem, cada dia mais, pacientemente, nas minhas falhas, para que eu seja a imagem e semelhança daquele que tanto me amou e me salvou de mim mesmo. Eu rogo a Deus que seja também seu caso, Rafael. Eu rogo a Deus também que seja o caso de cada um dos que aqui estão presentes. Pedro, ele não terminou do jeito que nós vimos hoje. Lá em Atos diz que Pedro foi levado diante do Sinédrio. Agora, ele não estava diante, eu termino aqui, ele não estava diante da criada, do servo lá, do criado. Ele estava diante agora do sumo sacerdote de Jerusalém, dos líderes e mais poderosos homens de Jerusalém. E olha o que diz o texto que Pedro fez diante deles, depois da ressurreição de Cristo e depois do Espírito de Cristo ter fortalecido ele nas suas fraquezas. Diz o texto: então, Pedro, cheio do Espírito Santo, e aí faz toda a diferença, porque aqui quando ele negou, ele não estava cheio do Espírito Santo, mas agora, cheio do poder de Cristo, do Espírito Santo de Cristo, diz o texto, disse: autoridades do povo e anciãos. Não é só a criada que ele está falando, nem aquele outro homem que perguntou, que era parente do mal. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todos o povo de Israel, de que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este homem está curado perante vós. Este Jesus, continuou Pedro, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação, continua Pedro, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, de 8 a 12. O poder e o amor de Jesus Cristo mudou o covarde Pedro. Esse mesmo amor e poder pode me mudar e te mudar, e nos fazer servos fiéis para a glória dele. Que assim seja. Amém, irmãos.